No livro de Revelação, capítulo 4, parte 1, diz na página 27, diz 27 embaixo. Mas Jesus não cometeu erro algum. Aqui mesmo em Revelação capítulo 4, Cristo cumpriu sua palavra. Ele levou João ao céu e ensaiou a coisa completa a ele. Mostrou a coisa completa a ele. Glória, ele viu a cena antecipadamente. Ouviu exatamente como se ele vivesse na terra e viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro do Apocalipse. Vem? E ele escreve, antes de continuar, ele escreve, João é igual à noiva, ficou até que ele veio em seu reino. E recordem que o reino de Deus é sua igreja. Representa nesta parte, representa a sua igreja. Ele escreve do lado também, João viu a vinda do Senhor. Ele viu a cena antecipadamente, viu justamente como se ele vivesse na terra e viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro do Apocalipse. Ó, irmão, vem, quão infalíveis são suas promessas? Agora, ainda, reticências. Agora, ainda seus reticências. Jacó não, qualquer do resto deles, nem sequer permitiu a Paulo ver, contar nada. Ele disse, o que a ti, se ele fica até que eu vier? E sendo que eles disseram isso, ele somente escolheu João e o raptou. Escreve rapto. Escreve, eu quero que ele fique até que eu venha. E mostrou toda a coisa ainda antes que morresse. Assim que ele viveu a coisa inteira. Mostrou o que seria. Mostrou o que seria. Irmão Pat, isso não é maravilhoso? Oh, vem, ele o raptou. Aqui mesmo começa o capítulo 4 e versículo 2 o prova. E recordem quem é que está revelando o livro do Apocalipse a João, o arcanjo Gabriel. Recordem que quando ele diz isso, não é que Jesus mesmo ia revelar a João. Depois que Jesus se foi que vieram as visões a João na ilha de Patmos. E João ali tem a representação dos mensageiros, do mensageiro final, da igreja noiva, tem diferentes cumprimentos aí, João, recebendo essa revelação. E foi esse arcanjo que tem acesso ao livro da verdade, mostrou todo o plano divino. Abriu o plano completo, diz. Vejam nas 70 semanas, ou nos selos, que ele diz, pediu que mostrasse algo e mostrou o plano completo, algo assim. Ou nos selos ou nas 70 semanas, uma das duas. Pediu algo e Deus, o anjo mostrou o plano completo, algo assim. Nos selos.
Vamos a ver, ya que hablamos de esa cita, vamos a ver si en esa fue. 194. No, esa no es. Yo como que lo había visto en 70 semanas, pero si no lo dejamos para otra ocasión. O les repasó el plan completo. Ou repassou o plano completo, talvez pela palavra repassou. Porque recuerdo que el hermano William lo escribió aí. Recordo que o irmão William escreveu ali. Escreveu que pero como que fue en las 70 semanas. Estamos en un día de estudio. Estamos num dia de estudo, assim que tomamos este tempinho para colocar essas citações que são de grande ajuda. São de grande ajuda. Ou seja, que esse arcanjo mostrou tudo o que seria las edades 365. No, pues entonces está en las 70 semanas de Daniel. Creo que se había leído, posiblemente se tuvo que haber leído a lo mejor en alguno de los estudios. Pero vamos a seguir para ir adelantando. Vamos seguir para ir adiantando. Seguimos, se conseguirmos, aí citamos. Pero quería detenerme allí para que sepan y tengan en mente ese que le estaba mostrando ali a João. Tudo isso diz, mostrou o que seria. Ou seja, todas as eras e tudo. Mostrou tudo, porque mostrou até o milênio, mostrou a Nova Jerusalém, mostrou tudo, a eternidade, tudo mostrou ali. Irmão Pat, isso não é maravilhoso? Vejam, ele o raptou. Aqui mesmo começa o capítulo 4, versículo 2, o prova. Ele mostrou coisas que eram, que são e o que virá. Ele mostrou a era da igreja, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas, o rapto, a vinda outra vez e o milênio. O que lemos no princípio ali quando ele disse a vinda outra vez depois da grande tribulação. E o milênio e o lar eterno dos seus salvos, justamente assim como se ele vivesse essa experiência completa. Ele viu tudo acontecer. Era bom conhecer essa citação, porque vai com isto. Repassou o plano completo, pode ser por essa palavra. Busquem nas 70 semanas, porque talvez é aí. Ele somente levantou e mostrou o filme que está acontecendo. Deixa ver toda a coisa ensaiada. Vá. Ou seja, deu um repasso, uma revisão completa, como que a parte aí vai ver que diz, perguntou por algo assim, e repassou, revelou o plano completo. Como quien dice, perguntou uma coisinha e deram. Mira lo que lo encontré. Aqui encontrei. Le gané a la computadora. Ganhei do computador. E é nas 70 semanas. Nas 70 semanas. Página 24. Página 24. Diz, Gabriel aparece para revelar não somente o que ele estava perguntando, mas para dizer todo o caminho. Veja o que estávamos falando de Gabriel, e não tínhamos dito que recordasse que era Gabriel. Veja, aqui já respondeu.
Ele escreve Gabriel ali. Gabriel aparece para revelar não somente o que ele estava perguntando, mas para dizer todo o caminho, o que estava determinado para a raça judaica, toda a via, todo o caminho até a consumação. Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa inteira. Obteve a coisa inteira, a palavra. Não íamos... Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa inteira. Ele perguntou para saber. E escreveu, perguntou um pouquinho. E foi revelado a coisa inteira. Assim é para os escolhidos deste tempo. Nos é revelada a coisa inteira, o plano completo. O que contém a fé de rapto. O título de propriedade sendo trazido aos seres humanos. O que Enoque tinha, que por isso foi transposto. Fé de rapto Enoque tinha. Levantado, cumpriu sua promessa em Revelação 4:2. Antes da sua morte, ele foi levantado em espírito e viu coisas justamente assim como ele tinha vivido. E ele escreveu raptado. E escreveu o ensaio da sua vinda. Ele vendo tudo ensaiado. Assim que ele viu, em uma visão, exatamente o que tomaria lugar e o que aconteceu na terra, desde esse tempo até a vinda do Senhor Jesus. A mostrou em uma visão. E vejam que quadro tão formoso. Quando isto se abriu antes de ontem, na quinta-feira, eu quase gravo, mas quando Deus foi me mostrando tudo isso, pelas escrituras e pelas anotações, e tudo via que ia quadrando, vejam, agora tudo isso tão formoso. Eu me regozijava muito, e estou dizendo com anterioridade do regozijo que eu senti nessa noite, da quinta-feira, e desde a sexta-feira, quando tudo isso se abriu, mais do que já está se abrindo, mas vejam isto. Diz assim que ele viu em uma visão exatamente o que tomaria lugar e o que aconteceu na terra desde esse tempo até a vinda do Senhor Jesus. A mostrou numa visão. Desenha uma estrela de Davi. Assim que então os discípulos, ou ninguém que jamais tivesse dito isso, ele disse que ele viria nessa era. Ele disse, que a ti, em outras palavras, se ele ficar até que eu vier. Então, se levantou e simplesmente ensaiou a coisa, mostrou a coisa a ele e lhe mostrou o que ia acontecer. Agora, vejam. Aqui no livro de citações, na página 13 do livro de citações, parágrafo. Aí seria já o 98. E também ali no livro dos selos, tem um aí. Na página 471. Vamos ao livro dos selos, primeiro página 471.
do livro dos selos diz: então comecei a chorar. E a corda tinha toda enrolada, embaraçada. Estava chorando com a cabeça inclinada e disse: Deus, perdoe-me. Eu sou tão torpe. Perdoe-me. Tinha esta corda e na mão tinha o sapato de bebê muito pequeno. A corda que tinha na mão era como da grossura do meu dedo, como de 1 centímetro, e o buraco no sapatinho, o ilhós no sapatinho, tinha como 1 milímetro. E eu estava tentando colocar essa corda nesse buraquinho. Nisso, a voz me disse, estou no livro dos selos 471. Nisso, a voz me disse, essa voz é a voz da Escritura. É uma voz escritural, é a voz de Deus. Não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixe-os. Então, me elevou. Ou seja, uma era mais alta, mais acima. E me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei e assim de um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. Escreve Quinto Elias, 8ª era. Mais acima de onde eu estava. E escreve 7ª era. Estava na 7ª era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa, a tenda. E disse, te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa. E não dirás a ninguém. Escreve a carpa, é igual à terceira etapa. Agora, na página 13, parágrafo 98, eu quero ler essas escrituras para ter essa base para uma só pequena frase curtinha que eu vou ler. De um escrito que está aqui. Mas vejam, para ter essa base escritural. Parágrafo 98 diz, eu disse, sinto muito, Senhor. Eu não tinha notado que estava usando o extremo incorreto, o lado incorreto. Ele disse, não podes ensinar aos bebês coisas sobrenaturais. Escreve pentecostais, sem causar comparações carnais. Então, senti que ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. Ele escreve, a era da pedra angular. Eu estava parado no ar, em pé no ar. Desenha uma pirâmide sozinha. Eu estava parado em pé no ar, em uma carpa, uma tenda grandiosa que jamais vi em toda a minha vida. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma embaixo de mim. Eu apenas tinha terminado de pregar e havia feito o chamamento ao altar. Recordem que ele, na 321, por aí, onde ele escreve que o irmão Branham foi um reflexo, ou seja, o quarto Elias aí está refletindo o que seria o ministério que estaria ali operando. Vamos buscar para ter também aí. Vamos ver se é 311. O la 200, vamos a ver la 210. La 211, onde diz, agora forme uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara, e ele escreve Elias se refletindo. Vem? Ali estava se refletindo. Enquanto nosso irmão Branham está tomando os momentos de descanso desse chamamento maravilhoso ao altar. Estou na 98 agora, página 13. Vamos formar uma fila de oração à direita. Uma fila de oração se formou completamente ao redor da carpa, por dentro, afora para a rua e embaixo para a rua, tão longe como podia ver. Dentro da carpa, eu vi uma lona estendida como ao redor de 4 pés de altura, com uma porta neste cercado de lona. Dentro deste cercado, estava
acrescentado um pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava em pé na porta do cercado de lona, tomando o nome e o cartão de oração da senhora encostada numa maca de rodas. Atrás da maca havia um homem com muletas, e a senhora tomou seu nome e cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca, através da porta do cercado de lona, e uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o som familiar silvando, assobiando, feito pela luz que acompanha meu ministério, e eu vi ir para o pequeno quarto. Ele disse, esse é o terceiro puxão. Quem estava mostrando ali? O irmão Branham. O que estava ocorrendo? O anjo que estava ali. Eu disse, não entendo, ou seja, que estava ali com ele. Não entendo isto. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. Eu observei e olhei a senhora doente sair pela porta no lado oposto do pequeno quarto. Escreve à direita. Ele tinha descido da maca, ela tinha descido da maca e empurrava. Uma senhora estava ali para tomar seu testemunho num gravador de fita e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu, eu não sei. Então saiu o homem carregando suas muletas. A senhora perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto e ele respondeu, eu não sei. O anjo do Senhor disse, isto não será um espetáculo público. Desenha uma estrela de Davi. Não está escrito na Escritura. Vejam o que agora colocava a anotação para que o mandou a Escritura. E veja o que ele diz aqui, escreve, que é uma confirmação do que já tínhamos falado. Ele escreve o anjo que aparecia ao irmão Branham é Gabriel. Já aqui temos confirmado que esse anjo que mostrou ao irmão Branham nessa visão é Gabriel. E se é Gabriel, quem está com ele ali mostrando tudo, quem está atuando então no meio da sua igreja? Quem é? Ao qual a coluna de fogo está falando nesses momentos ali para operar todos esses milagres e maravilhas que estavam ocorrendo enquanto o anjo estava mostrando tudo o que estava ocorrendo ali? Esse é o mistério da vinda do Senhor como ladrão na noite. Esse é o grande mistério pelo qual houve esse silêncio no céu. E o que ele conhece. E o porquê. Todas as coisas estão acontecendo da maneira em que o irmão Branham está vendo que as pessoas entram e saem curadas. Ele conhece isso. Quem está aí conhece a forma em que isso é possível. Isso é o que o irmão Branham disse. Tenho que levar comigo até o túmulo. Ele viu também o nome ali. Ele disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? E o irmão William nos disse, não há outro nome maior do que o nome eterno de Deus, nome da Nova Jerusalém. Mas ele viu algo ali que não podia falar, porque era para ser conhecido no cumprimento da visão da carpa, na etapa de ensinamento. Porque é no ensinamento onde se estaria revelando o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual esse anjo ali estava mostrando ao irmão Branham depois de ter ocorrido juízo no céu. Quando ele diz, ele virá a ti e te julgará. Ou seja, que há um entrelace ali, onde ele diz, se tu entrares, nós entramos.
ao tempo quando estará o irmão Branham com o anjo, ele disse mais adiante. E então o anjo e eu descemos ali. Ou seja, que o irmão Branham entrou. O irmão Branham passou essa prova, porque note que ele veio. E aí já nos está mostrando que ele passou a prova. E São Paulo, ele também será julgado. E se ele entrar, nós entramos. Vejam, o irmão Branham entrou, porque ele desceu. E quando o irmão Branham não o vê, que é o que falamos faz pouco tempo, não vê de onde vem a voz, mas já ali já estava conhecendo. Porque ele diz em outros lugares, o mesmo que me apareceu. Ou seja, que já confirmamos que esse anjo é o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Mesmo que em algumas ocasiões diz, o anjo que me aparece é um anjo menor. Creio que é no compêndio de anjos fala. Mas aqui já está se identificando este que aparece e que mostra todas as coisas que estão ocorrendo no cumprimento da visão da carpa, o qual o irmão Branham não entende, não compreende o que está acontecendo ali, porque tudo isso que ele viu ali foi em visão um ensaio do que estaria ocorrendo já no cumprimento pleno dessa visão. O levou como levou João. João foi transportado ao dia do Senhor. O irmão Branham foi transportado também e foi esse anjo que mostrou todas as coisas que estavam ocorrendo ali e mostrou até o instrumento. Ele o viu. E ele disse, terei que ficar calado, porque ele conhecia esse que estava com ele atrás. Ele já sabia quem era. Recordem que na sexta dimensão há um período de tempo de espera onde eles dizem que estão esperando a vinda. E vejam, no livro das Eras, Eras editado. Quando eu vi tudo isto, eu creio que vocês estão regozijados também. Porque quando eu vi isto se abrir e confirmar todas as coisas que ele também já tinha me dito, que nas Escrituras iam estar se me abrindo para mim e iam estar me identificando nas Escrituras cada vez, a pessoa se sente mais regozijado e compreende mais e mais o programa divino para este tempo. E é assim para cada um de vocês também, cada vez que se veem refletidos na palavra, como aqueles que estariam recebendo o conhecimento do mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos. Isso enche de regozijo, de alegria, é doce, mas sabemos que é amargo no ventre, pelas aflições e perseguições e o aperto que virá, por causa da palavra, por causa desse conhecimento. Revelação é conhecimento da vinda do Senhor. E vejam na página 229 do livro das Eras, editado embaixo, diz, disse, ai, e para imaginar, e isso que tinha temor, o homem disse, aqui estavam repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve ali, Apocalipse 11, do 3 ao 12, as duas oliveiras. Ou seja, que há um tempo ali, onde, já quando o irmão Branham estava com o anjo, já tinha ocorrido isso no céu. E, consequentemente,
já havia um ministério adotado na terra, o qual também já tinha ocorrido o tempo dos Ananias e Safira na terra também. Tudo isso já nessa ocasião estava já cumprido. Respondi, quero vê-lo. Ele disse, ainda não pode ver, mas ele vem muito em breve. E quando vir, virá a ti primeiro, e tu serás julgado, segundo o evangelho que pregaste, e nós seremos teus súditos. E aí continua relatando essa visão. Agora, há umas citações aqui que ele escreve, que já poderemos, vamos dizer, amanhã, ter a continuação dessa partezinha aí, desse anjo que aparece ao irmão Branham, o qual já ali nos diz... Esse não está funcionando? Mas se por acaso... Vamos ver se colocamos aqui. Veja se vê aí. Voy a leerlo. Ya está puesto. El ángel que le aparecía al hermano Branham. O anjo que apareceu ao irmão Branham é Gabriel.